Aí, nosso quadro Café com Leite com ela, a doutora Adriana Carvalho, gente. Bom, a gente sempre está recebendo aqui no programa sugestões e pautas aí de você, telespectador. Você também está recebendo no seu Instagram, né, doutora? Ó, o microfone. Você tá recebendo Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, não tá? Tá ok o microfone dela, né? Vocês estão sempre mandando, enviando mensagem pra gente aí no nosso Instagram. A gente vai abrir aqui o nosso quadro de hoje. E, claro, você aí de casa pode participar junto com a gente pelo 9411-7777, né? Por muito tempo aí, a terceirização de serviços cresceu de regulamentação da nossa legislação, né? Sendo aí timidamente regimentada na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, né? De acordo com a súmula, né, doutora Adriana? Súmula. De acordo com a súmula aí, que sempre se estendeu por terceirização, licita-se que aquela que ocorrida na atividade do meio da empresa tomadora de serviço... Gente, isso tá uma confusão, não estou entendendo nadinha, doutora Adriana. Explica pra gente que é melhor do que eu estar falando e tá misturando tudo. Conta pra gente de uma forma mais descomplicada como você faz. Sim, é isso mesmo, Stefânia. O que nos foi sugerido era dar continuidade ao tema da semana passada. Sim. E uma pessoa me trouxe um caso bem peculiar que eu passei para o programa e a Brígida colocou aí, só que de maneira que está causando uma confusão, né? Tá, na não leitura. entendi nada, mas vamos lá. Mas é o seguinte, Stefânia, tá ali, ó, o caso que chegou até a gente. Chegou para a senhora, olha só. Isso. Vamos ler aí. Doutora Adriana, meu marido trabalhava numa empresa terceirizada para o Estado. E certo dia, ele levou uma queda na obra e quebrou o quadril. Nossa! A empresa que ele trabalha encaminhou para o INSS, mas não fez o comunicado do acidente de trabalho. O CAT, que a gente falou na semana passada, né, doutora Adriana? Sim. Ele já fez 2 cirurgias, mas recebeu o auxílio doença comum e não acidentário. E agora, depois que ele voltou ao trabalho, demitiram ele. Quais os direitos dele? Viu como esse caso da comunicação do CAT é super importante? Gente, existe empresas que subcontratam outras empresas, Stefânia. Por exemplo, o Estado, Para a não ter prefeitura... vínculo empregatício, doutora Adriana? Sim, ele contrata empresa a empresa. Por exemplo, eu posso, principalmente, isso acontece principalmente em construtoras. Então, vamos pegar o caso desse rapaz, mas vamos trazer aqui para uma construtora. Uma construtora pega uma grande obra, mas ela sozinha não dá conta da obra, então ela terceiriza, ela contrata outras empresas, certo? Essas empresas prestadoras do serviço precisam pagar todas as verbas, todos os direitos trabalhistas desses trabalhadores. Porém, se essa empresa que presta o serviço para outra empresa não pagar, existe o que a gente chama no direito de responsabilidade subsidiária. Ou seja, se eu trabalhei com você, de carteira assinada na tua empresa, mas a tua empresa foi contratada por uma outra empresa, então se a tua empresa não me pagar, eu posso acionar judicialmente na Justiça do Trabalho, tanto a tua empresa quanto a empresa que te contratou para eu trabalhar, certo? As duas empresas, Sim. né, doutora? E no caso desta pessoa aí, que se acidentou trabalhando para uma empresa terceirizada, prestadora de serviço para a tomadora de serviço, Estado, eu acredito que seja o Estado do Piauí, o que acontece? Essa pessoa era fichado numa empresa X, que trabalhava para o Estado do Piauí. Só que esta pessoa se acidentou, ele disse aí que levou uma queda, quebrou o quadril, mas a empresa que ele prestava serviço não fez a comunicação de acidente do trabalho e o encaminhou para o INSS como se ele tivesse uma doença comum, mas na realidade não foi uma doença comum. Na realidade, ele sofreu um acidente do trabalho e isso tem todo um desdobramento jurídico muito diferenciado de uma doença comum. Não é somente o que a empresa indicou, né, doutora? Isso, a empresa informou ele para a Previdência Social apenas como se ele tivesse doente. Então, ele recebeu o auxílio-doença, que hoje é chamado, pessoal, de benefício por incapacidade temporária B31.
e ele deveria estar recebendo o B91. Ai, doutora, e qual a diferença? Se ele está recebendo dinheiro, o que importa não é ele receber o salário? Não, o que importa não é necessariamente ele receber o salário. O que importa são as consequências que vêm daí. E quais são as consequências? A primeira é que ele foi demitido logo assim após que voltou. Por quê? Porque era um auxílio-doença comum. E se era um auxílio-doença comum, a empresa não tem o que diz, o que a gente chama de estabilidade. Ele, no caso, ficou sem a estabilidade acidentária. No caso, o outro teria, doutora? Ele teria direito à estabilidade acidentária e não poderia ser demitido. Mas, se ele certamente está lesado, se sentiu lesado, o que ele pode fazer? A primeira coisa que ele pode fazer é uma reclamação trabalhista, onde ele acione também o Estado e ele procure meios de produzir o CAT dele, porque ele, como segurado da Previdência Social, ele pode também fazer o CAT no site do Meu INSS, ele pode buscar o sindicato no qual ele é filiado, ou o sindicato da categoria. Doutora, mesmo ele já tendo passado todo esse tempo, todo esse período recebendo esse benefício, ele ainda pode dar entrada a esse outro Stefânia, benefício? Pode, e tentar fazer a conversão. Por que que é importante isso? Porque se ele se acidentou, ficou com sequelas, ele vai ter direito ao auxílio acidente. E esse benefício que ele recebe não dá direito a ele a nada. Simplesmente a contagem do tempo e a remuneração que ele recebia mensalmente. Mas, se ele for atrás do auxílio doença acidentário, né, se ele conseguir provar que, de fato, o que aconteceu na empresa que prestava serviço para o Estado foi um acidente do trabalho, é possível ele converter o benefício e receber o auxílio acidente, que é 50% da remuneração que ele recebia até ele se aposentar ou até ele morrer, certo? Então, esse auxílio acidente é um plus, é uma indenização pelo prejuízo dele ter ficado sequelado, ter reduzido a sua capacidade laboral. Então, ele tem direito. Doutora Adriane, por que as empresas não falam com os funcionários da forma correta? O que acontece? Pois é, Stefânia, porque o auxílio, o acidente do trabalho, ele é muito temido nas empresas. Por que ele é temido nas empresas? Primeiro, porque vai gerar um afastamento desse funcionário com garantias. Que garantias são essas? Só lembrando um detalhe. Quando você adoece, ou vai fazer uma cirurgia, ou quebrou uma perna, independentemente de ter sido acidente do trabalho, você apenas adoeceu e a tua empresa te informa a Previdência para você gozar lá o teu auxílio doença comum, B31, ótimo. Mas quando tu voltar, se a empresa não quiser mais você, a empresa pode te demitir numa boa, só pagando tuas verbas rescisórias e tudo mais. Porém, se você se acidentou, as consequências são para a empresa e são para o trabalhador. Uma delas é que a empresa tem que permanecer pagando o FGTS dessa pessoa. Não importa quanto tempo essa pessoa passe afastado do trabalho. Digamos, esse cidadão que quebrou, com certeza, a coxa, né? O fêmur, sei lá o que foi que ele quebrou. Então, se ele quebrou essa perna, ele certamente vai ficar sequelado. O que é sequelado, doutora? Ele vai passar por uma perícia que vai aferir o grau de limitação trabalhista dele, né? O grau de redução laboral dele. E por conta dessa redução na capacidade laboral, isso não quer dizer que ele ficou inválido, ele pode trabalhar normalmente, de carteira assinada, contanto, a capacidade dele trabalhar foi reduzida. Então, ele vai ter direito a uma indenização paga pela Previdência, que é o chamado auxílio acidente, tá? Tá aí, gente, ó. A nossa linha já é arrematando, doutora Adriana, o nosso pensamento, que hoje a gente falando aqui. Continuamos falando também, de uma forma ou de outra, sobre acidente de trabalho, enfim, Sim. né? Direitos e deveres aí também, né, doutora Só para finalizar, esse cidadão aí que mandou o questionamento para cá, só dizer para ele que ele deve proceder como? Fazer o CAT dele, que é a comunicação, né? E entrar judicialmente contra a empresa que o contratou, bem como a empresa que contratou a empresa que ele trabalha, certo? Que é o tomador de serviço e o prestador de serviço. Por quê? Porque se uma não pagar, a responsabilidade primeira é da empresa que o contratou diretamente.
Mas se essa empresa não assumir a responsabilidade pelo dano, pela sequela dele, pelo o dano estético, dano físico, dano moral, por ele adoecer no trabalho, ele aciona imediatamente o Estado. Eu não sei qual Estado é, deve ser o do Piauí, né? Mas ele pode acionar o Estado, sim, para responder subsidiariamente. Tá aí. Ok? E, doutora, e assim, é uma informação super válida, porque muitas pessoas têm essa desinformação de quem acionar, de quem procurar. Todas as empresas terceirizadas, se você é contratado por uma empresa terceirizada, você que faz serviço de vigilância, serviço de serviços gerais, trabalha para uma terceirizada, que essa terceirizada trabalha para algum órgão público, saiba que se a tua terceirizada não se responsabilizar por tuas verbas trabalhistas, você tem direito a acionar a empresa que contratou a tua empresa. Tá aí. Vamos para uma pergunta aqui de telespectador, você nos acompanhando. Bom dia, doutora. Assistindo essa doutora maravilhosa. Olha obrigada. Só. E essa menina mulher. Uau! Programa maravilhoso. Obrigada, minha querida doutora. Eu fui demitida do seletivo do Hospital Universitário. Sou da área de saúde, trabalhei 1 ano e 8 meses. Gostaria de saber, doutora, se eu tenho direito a receber seguro-desemprego. É a Maria. Maria, se o regime de contratação foi seletista, eu acredito que sim, né? Se foi seletista, 1 ano e 8 meses já te dá direito sim a receber o seguro-desemprego, tá? Mas isto é, se o regime que você foi contratado foi seletista, porque se tivesse sido apenas um contrato de trabalho firmado, contrato temporário, que não permite essa verba, aí tudo bem, é diferente. Mas se o teu contrato era regido pela CLT, tá? Você tem direito sim a receber o seguro-desemprego, porque você... Para começar, precisa de 18 meses, né? 1 ano e 6 meses. Você disse que trabalhou 1 ano e 8 meses. Então, você tem direito, sim. Para mais uma, vamos lá. Oi, bom dia. Quero uma explicação à questão judiciária trabalhista, doutora. Eu estava trabalhando numa empresa e quebrei meu tornozelo indo ao trabalho. E logo depois me colocaram para fora. Isso, pois se você quebrou seu tornozelozinho indo ao trabalho, já estava, digamos, fardadinha, estava indo para o trabalho, aí acontece o acidente itinerary, o acidente em deslocamento. E aí sim, se você estava no caminho de ir, você tem direito sim a requerer o teu auxílio, doença acidentário e depois... Consolidadas as sequelas, você tem direito ao auxílio acidente. Para isso é preciso acionar, né? Tá aí. Mais uma pergunta para a gente finalizar, doutora. Bom dia, eu sou autônomo, pago o INSS faz 3 meses, mas faz 3 meses que eu não pago. Se eu precisar, eu ainda posso ter direito? Ele só pagou 3 meses? Ele pagava, né, o INSS. Não, faz 3 meses que ele deixou de pagar. Se você deixou de pagar, depende. Se você for facultativo, a tua carência de cobertura são apenas 6 meses. Agora, se você é contribuinte individual, a tua carência são 12 meses. Então, só está com 3 que você deixou de pagar. Então, a tua cobertura, se for contribuinte individual, você vai até... 3, falta 12 meses, 4, 8 meses ainda tem direito, tá bom? Ah, então tá aí. Mas cuida, rapaz, deixa atualizar aí tuas coisas, não deixa para depois não. Última pergunta, doutora. Eu estou de atestado até maio. Fiz uma perícia e foi negada. Estou com 7 meses sem receber. E aí, quem vai me pagar? Eita, mas esse caso aí é top. Acontece a 3x4. Você está... se afastou porque estava doente, né? Isso, até maio. Até maio. Aí você fez a perícia negou. Foi. Indeferiu. Pronto. Depois você tem que voltar para o trabalho. Aí se a tua empresa disser, não, mas você está doente, volte para o INSS, aí a empresa é obrigada a pagar teu salário, tá bom? Porque a palavra final é do perito do INSS. Se o perito do INSS deu alta, você tem que voltar ao trabalho, você tem que se apresentar, tá? E se a empresa não te aceitar, aí você pode até entrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa. E a empresa também tem que pagar teu salário nesse período, tá bom? Para você poder recorrer na justiça aí o teu benefício. Meu Deus, doutora, essa daí é confusão, né? É confusão. Mulher, mas acontece muito. Eu não sei se é homem ou se é mulher, mas faz aí os negócios, depois manda pra gente também, pra gente saber como foi o desenrolar das coisas. Exatamente. Manda aí no Instagram da doutora Adriana, tem muita pergunta, tá, gente? Vocês podem estar encaminhando pro Instagram da doutora Adriana, como assim também, Stefânia, pro Instagram do Revista. Eu vou sugerir aqui ao programa Revista 1009. Vamos lá, claro. Uma quinta-feira,
Eu vim bem cedo para começar o programa, tá? E todas as dúvidas que vocês tiverem sobre acidente de trabalho, sobre auxílio-doença, sobre essa demissão, sobre seguro-desemprego, tá, pessoal? Vamos combinar? Vamos combinar. Porque aí a gente responde fica assim, com tudo. Vontade de atender a todos, vontade de responder Mostra a aí todos. as perguntas, Brígida, só para ela ver aqui, que a gente realmente tem muita pergunta, que coisa boa a gente ter esse feedback de vocês aí, viu, gente? Ó, olha, ó. Pois tá vendo? E aí, a gente, o tempo é corrido, a gente não consegue trazer tudo, mas a gente promete sim para vocês ter mais tempo aqui com a doutora Adriana para a gente estar tentando responder mais perguntas aí de vocês, nossos queridos telespectadores. Doutora, mais uma vez, obrigada por você. Eu que agradeço, Stefânia. Tá? É um espaço realmente de utilidade pública, como a gente fala, né? Exatamente. Utilidade pública aos nossos telespectadores. Esse foi o nosso quadro Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias.